Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Quarto domingo do tempo comum. Jesus, libertador e sinal de contradição. Profeta é aquele que anuncia a verdade de Deus e denuncia a mentira no meio da humanidade. A voz profética que ressoa no mundo nem sempre é acolhida por todos e às vezes é objeto de contestação. Jesus viveu essa experiência, foi rejeitado em sua própria terra. O que hoje celebramos deve provocar em nós um desejo sincero de ser anúncio vivo do mundo. Ser profeta em nosso tempo é abraçar a mensagem de Jesus sem medo e sem reserva. Entoemos o canto de entrada. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Abramos nosso coração e manifestemos a Deus, Pai misericordioso, nosso sincero arrependimento por nossa falta de fé, de esperança e de amor fraterno para com os nossos irmãos e irmãs. Perdoai-nos, Senhor, de nós tende misericórdia. Senhor, que pela pouca coragem em anunciar o Evangelho e denunciar as injustiças, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, pelas vezes que não amamos, nem respeitamos os irmãos e irmãs em sua dignidade, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, pelas vezes que causamos divisão e não construímos a paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós vamos colocar intenção especial nesta celebração, dia de hoje, onde a nossa diocese de Guaxupé celebra o seu centenário. Coloquemos todos os bispos falecidos, os bispos eméritos. Coloquemos também todo o nosso presbitério, clero da nossa diocese, religiosos e religiosas que trabalham nas nossas comunidades. Coloquemos também todos os leigos e leigas que atuam nas pastorais e movimentos. Na próxima quarta-feira próxima agora, celebraremos a festa de São Brás, com a bênção da garganta. É na próxima quarta-feira agora? Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro do profeta Jeremias. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo:
Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me, libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro e que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meus Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Se desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. E se falasse todas as línguas, as dos homens, as dos anjos, mas não tivesse a caridade, eu seria como um bronze que soa
ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse a caridade, eu nada seria. E se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada serviria. A caridade é paciência e benignidade. Não é invejosa, não é vaidosa, não ensoberbece, não se faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos um espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade, mas a maior dela, a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Foi o Senhor quem me mandou as notícias a quem está a te ver, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras e cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício.
Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra fala sobre a missão, mas a missão específica de Jesus, que foi uma missão profética. Ele foi um grande profeta. Ele que mudou o caminho e a história da vida de todos aqueles homens que, como diz o trecho do Evangelho de hoje, se encantavam com a forma que ele falava. Certamente as suas palavras caíam em seus corações, porque o profeta é aquele que anuncia, aquele que denuncia toda forma de injustiça no mundo, toda forma de escravidão. Por isso hoje nós somos chamados a olhar um pouco a nossa missão e o nosso profetismo também, como ele anda. Porque nós somos chamados a ser profetas no tempo de hoje, por isso na história, na nossa própria história. E ao mesmo tempo devemos saber que Deus ele age na nossa vida e também age por meio de nós. Ele age dentro e também através de cada um de nós. Por isso nós somos instrumentos dele no mundo, capacitados pelo Espírito para esta missão. Portanto, quando nós fugimos da missão ou não assumimos este caráter profético que nós recebemos do batismo, é um dos caráteres que nós recebemos porque somos sacerdote, profeta e rei como Cristo. Quando recebemos ali o batismo, quando nós não aceitamos essa missão profética, nós impedimos a graça de Deus de agir em nossa vida, porque a ação é dele, nós somos instrumentos. E também essa missão profética, ela age no hoje da minha história. Eu tendo a minha história, o meu passado, não posso mudar, o meu futuro também não, mas no meu presente sim. Eu posso ser um profeta do meu presente, falando para mim mesmo. O que Jesus falou no Evangelho do domingo passado? Vamos fazer uma recapitulação do Evangelho. Jesus pega o livro, no meio da sinagoga, abre o livro do profeta Isaías. E no livro do profeta Isaías está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, dar liberdade aos cativos. E Jesus naquele momento, Ele assume a sua missão profética. O que estava escrito no livro de Isaías, ali ele proclama como sendo ele mesmo, aquele que viria libertar o povo, aquele que viria dar novo sentido à vida de seu povo. Um profeta. E Jesus, como profeta, ele denunciou todas as formas de vida injusta. Ele não teve medo. Ele via os cativos, os subjugados ao império, ele denunciava. Como que podemos viver no mundo onde existe a injustiça? Se ele viesse no mundo de hoje, também falaria a mesma coisa. Diante dessa injustiça social que nós vivemos, o que ele falaria? Aí nós podemos nos colocar nessa missão. O que eu, enquanto profeta,
digo. Quando Jesus Cristo ele enxerga a sua realidade, faz um panorama sobre o mundo que ele estava vivendo e percebe ali todas as raízes da injustiça muito bem impregnadas na sociedade, ele certamente não se calou. E não se calando, vieram aqueles homens e aquelas mulheres querendo derrubá-lo. Por isso o evangelho de hoje, um profeta não é bem aceito em sua pátria. Jesus não foi muito bem aceito ali, porque o seu profetismo foi um profetismo de raiz. Ele tirou da sua própria história o profetismo para libertar aquele povo. E pense que ele parou por ali, com medo daqueles que tentavam calá-lo diante do profetismo. Não. Tanto que em um dos trechos do Evangelho diz o seguinte, que Jesus continuava o caminho. Ou seja, ele não parou diante daquilo que ele poderia pensar assim, esse povo está fadado a isso. Então não vou falar mais, vou me calar diante do insucesso das minhas palavras. Mas não, ele continuou. E por isso hoje nós somos chamados também na nossa própria história, como eu dizia, nessa missão histórica que nós recebemos de sermos profetas do mundo, como instrumentos, e principalmente nesse tempo de mudanças que nós estamos vivendo, principalmente a Diocese de Guaxupé, hoje celebrando o seu centenário, nós vamos deixar para trás 100 anos de história, nós vamos inaugurar um novo tempo. Olha que graça isso. Nós estamos vivendo a passagem do nosso centenário. Lógico que as coisas continuam do mesmo jeito, mas é necessário também que a gente olhe com muita esperança para o futuro que nos espera. Sabe aquela esperança do profeta que quer ver novos céus e nova terra? Nós precisamos também alimentar isso dentro de nós. O que passou ficou na história. Está escrito nos autos da história da nossa diocese. Os padres, os bispos, os religiosos, religiosas que por aqui passaram, deixaram grandes legados. Mas nós não podemos ficar presos ao passado com certo saudosismo daquilo que ficou. Ah, meu Deus, como era bom assim. Não, a gente tem que olhar o futuro com muita esperança, porque nós vamos virar a página dos 100 anos da nossa história, e nós vamos escrever mais 100 anos de história, e por isso nós precisamos estar imbuídos desse espírito missionário e profético de Cristo, para que a gente participe efetivamente, diretamente dessa nova história, que a gente não fique de braços cruzados, esperando o Espírito agir e falar. O Espírito age e fala, mas através de quem? Através de nós, porque é o Espírito Santo que nos conduziu até aqui, tenho certeza, e é o Espírito Santo que irá também nos conduzir para um novo tempo. Por isso devemos exercer a nossa missão profética com muita coragem, com muita determinação, porque nós somos chamados a ser promotores da vida. Como que nós temos sido no mundo? Agora eu falo igreja, comunidade, promotores da vida. Estamos defendendo de fato a vida acima de tudo, cuidando da vida como a origem de tudo, e da nossa vida também estamos cuidando da nossa própria vida. E diante desse mundo onde impera toda uma cultura de morte, diante desse mundo onde impera toda a injustiça, como que estamos agindo nesse mundo, com esse caráter profético que nós temos? Estamos nos calando? Nós não podemos nos calar, meus irmãos, minhas irmãs, porque senão a nossa missão será omissa diante de todos os ensinamentos que Cristo nos deixou. Por isso, a nossa missão precisa ser um caso de amor, assim como São Paulo, nesta segunda leitura, nos diz. Ele mostra ali duas faces desse amor. O amor com que nós somos amados por Deus desde o princípio, porque Deus que nos amou primeiro. E quando eu reconheço esse amor na minha vida, eu compreendo o valor da minha missão e do meu profetismo também.
E a segunda face desse amor, São Paulo descreve perfeitamente, Coríntios 13. O amor como sendo aquele que deve ser vivido na sua plenitude, que é conquistado com a vida, todos os dias. Porque o amor não se conquista de um dia para o outro. E aquilo que se conquista também demora anos, anos. Lembro da história de um pintor famoso na França. Tinham lá os seus aprendizes, e certa vez um de seus aprendizes disse assim: olha, como é que eu faço para aprender? Porque eu quero aprender rápido, né? A maneira como o Senhor pinta, a beleza dessas pinturas, o que eu faço, como que eu faço? Ele estava ansioso por aprender, e o artista diz a ele assim: olha, essa tela eu pintei em 5 minutos, porque eu tenho a facilidade, mas eu levei 60 anos para aprender a pintar. Então se leva tempo, se leva anos para a gente compreender exatamente essa missão. E se nós estamos a caminho, certamente como o profeta Jeremias, na primeira leitura, o que o Senhor disse a ele? Levanta-te, coloca a sua roupa, o seu cinto, cinge-te e põe-te a caminho, porque eu estarei contigo. E quando a gente vê o profeta assim, quando a gente vê São Paulo nos dizendo a beleza da conquista, da missão que nós recebemos de ser profeta no mundo, nós devemos realmente ser profeta nessa terra, como nos diz o Papa Francisco, e conservar acima de tudo a nossa identidade cristã, não deixar com que ninguém abafe essa identidade cristã que nós recebemos desde quando fomos batizados. Porque essa eleição, ela é específica, é pessoal, é para mim. Deus me elegeu, como Isaías 45, eu te escolhi para conduzir o meu povo. Por isso, nós devemos viver acima de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, toda essa eleição divina, chamado ao profetismo com muita liberdade, com muita gratuidade também. Porque quando nós vivemos com liberdade, nós descobrimos que a profecia se torna muito mais eficaz dentro de nós. Eu estou aqui, Senhor. Seja um profeta no seu mundo. Não importa aonde, não importa como. Mesmo na sua terra, assim como Jesus, não se cale diante das injustiças. Não se cale diante daquilo que você, quando recebeu de dom esse caráter de profetizar ao mundo o amor, profetize e seja um profeta desse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus jamais deixou de enviar seus profetas à humanidade para mostrar seus desígnios de amor, porque queremos ter o mesmo sonho de Deus. Rezemos com muita confiança ao Pai que nos ama. Senhor, que vosso amor nos transforme. Senhor, vosso amor nos guiai vossa igreja, para que ela tenha sempre atitudes proféticas de denunciar as coisas que ferem a dignidade de vossos filhos e filhas, e anuncie com alegria o Evangelho libertador
clamamos todos. Senhor, nos transforme. Guardai aqueles que defendem os valores fundamentais da vida e da pessoa, e que por isso são perseguidos, para que encontrem força em vosso amor e também em cada um de nós. Clamamos todos. Senhor, vosso amor nos transforme. Fortalecei a juventude em seus ideais. Dá-lhe nobreza de sentimento e de atitudes, que ela seja acolhedora do Evangelho. Clamamos todos. Senhor, que vosso amor nos transforme. Fazei que por vossa misericórdia as crianças cresçam confiante em vós, em vossa graça e sabedoria. Clamamos todos. Protegei, Senhor, a viagem de todos os diocesanos que neste domingo estarão a caminho de Guaxupé para juntos celebrarem o centenário de nossa querida diocese de Guaxupé. Clamamos. Senhor, que vosso amor nos transforme. Senhor, toca no coração dos homens paraisenses, para que venha participar dos terços dos homens conosco, todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. Clamamos todos. Senhor, que vosso amor nos transforme. Rezemos também pelos nossos dizimistas que fazem aniversário esta semana, por Jusileia do Nascimento, Ruth Fiore Arruda, Sebastiana Guerra de Souza, Antônio José da Costa, Emerson Silva de Andrade, Helena Borges Duarte, Noêmia da Costa Pádua Santos, Lúcia Helena de Pádua e Milton Antônio Lima de Melo. Por eles e por elas, peçamos ao Senhor, clamando: Senhor, que o vosso amor nos transforme. Senhor, nosso Deus e Pai, nossos pedidos são tão simples e tão pequenos, porque vos falamos do nosso jeito humano, mas o fizemos com humildade e confiança. Por isso, atendei-nos, se for da vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Mãos estendidas, poder
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se torne um sacramento da nossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão também nós, com os anjos e santos, proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor a Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor, como outrora aos discípulos. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós o suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José Lanza, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes o convívio da luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São José, esposo de Maria, São Sebastião, todos os santos,
vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos. Pai nosso, Que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Hoje aqui se cumpriu a escritura, as palavras de Deus se cumpriram, as palavras que Cristo anunciou, as palavras que todos ouvirão. Bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou e deu-nos libertação, enviando Salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Hoje aqui se cumpriu a escritura, as palavras de Deus se cumpriram, as palavras
Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé, por Cristo nosso Senhor. Então, na próxima quarta-feira agora, dia de São Brás, é a bênção das gargantas aqui, na missa às 19 horas. Então eu queria convidar a comunidade, aqueles que não irão a Guaxupé, para assistirem na TV Aparecida hoje, a partir das 14h45, 15 para as 3, o início do cerimoniário para a Santa Missa Jubilar em Guaxupé. A gente convida a todos, né, para assistir. E lembramos também que nós recebemos uma circular do nosso bispo diocesano, pedindo para que em todas as comunidades, paróquias da nossa diocese, que hoje excepcionalmente não haja missa às 19 horas, para que todos possam participar das festividades e solenidades do centenário. Então, excepcionalmente, a pedido do nosso bispo, então, nós vamos colocar as circulares nas nossas portas, avisando a nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos todos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. comunidades, que Jesus abençoe.
Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa.